Aleluia. Há uma brasa do Espírito Santo para queimar o seu coração aqui hoje, querido. Aí no seu lugar, se você abrir o seu jardim, aonde somente Deus Pai pode tocar, Ele pode tirar todas as flores que já foi murcha, toda flor que está mal plantada, Ele pode tirar e colocar uma planta nova no seu jardim. E você pode voltar a florescer, moça. Você pode voltar a dar fruto, rapaz. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Quantos crê? Quantos crê que o Espírito Santo está aqui? Quantos crê que o Espírito Santo está aqui? Ele pode fazer na sua vida aí, querido. Basta você dar legalidade. Amém? Você pode aplaudir o Senhor aí bem forte. Mais forte que é para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nesse mesmo clima de adoração, quero convidar você que veio preparado para trazer a sua oferta ou o seu dízimo. Toda vez nós falamos aqui sobre dízimo. Pode se assentar rapidinho. Pode acender aqui, por favor. Amém. Você que veio preparado, pegue na sua mão aí a sua melhor oferta. Quem sabe a sua melhor oferta é o seu coração. E você pode agora, no momento da oferta, entregar o seu coração. Porque depois da oferta vem a colheita. A palavra de Deus pode mexer com você. Mas se você tem algo, algum valor para ofertar na casa do Senhor, deixa eu falar algo bem claro para você, jovem. Deus, Ele não precisa do meu, do seu, do nosso dinheiro. Ele não precisa, Ele tem todo o poder nas suas mãos. Mas há um princípio para mim e para você de regra. Para nós sermos bem-sucedidos. Eu posso fazer a melhor faculdade. Eu posso formar no melhor curso. Eu posso ter doutorado. Se eu não tiver princípio de ser um dizimista fiel, a minha vida ela não vai ser frutífera. Então tudo que você for fazer para o Senhor, consagre, seja ofertante ao Senhor. Senhor, está aqui, estou entregando tudo que eu tenho. Deus, Ele conhece o seu coração. Você pode pegar aí na sua mão e estender a sua mão assim. Eu quero orar junto com você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui diante da Tua presença agora, Deus. E nós estamos apresentando, ó Pai, a nossa oferta. Meu Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor ia repreender o devorador, ó Deus, e abrir as janelas dos céus. O termo que o Senhor usou de abrir as janelas, porque nós ficamos bem claro, nós entendemos que somente o Senhor pode abrir a janela, não tem fechadura do lado de fora, é somente o Senhor que pode abrir. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, abra a janela do céu agora sobre a vida do teu filho, da tua filha, em nome de Jesus, amém. Enquanto eles passam, você pode ofertar. Glória a Deus. Boa noite. Só para os vivos agora. Boa noite. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio cultuar o Senhor. Posso ver algumas pessoas pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Com esse decreto novo aí dessas 2 semanas, nós puxamos o culto para sexta-feira. Você que está em casa aí também seja abençoado. E muitas pessoas falam assim: nossa, sexta-feira ter culto, né? O legal é no sábado. E realmente é legal o sábado. Mas nós estamos debaixo de obediência. Esse decreto aí que foi estabelecido para nós, não pode, depois das 8, ter culto, ter atividade na igreja. Então nós estamos aqui debaixo
da autoridade. Amém? Você que trouxe Bíblia, pode abrir comigo no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 7. Juízes capítulo 2, versículo 7 até o versículo 12. Eu quero ler com você esses versículos. E o tema para essa noite, algo que o Senhor falou no meu coração há uns 2 anos atrás, e eu ministrei essa palavra. Só que hoje o Espírito Santo de Deus falou muito ao meu coração essa semana. É sobre paternidade. Quem aqui entendeu que Deus ele é seu pai? Pode dizer amém? Eu quero falar através da palavra de Deus a importância da paternidade com excelência. Às vezes você olha e fala assim, mas eu não sou pai ainda, eu sou filho. Mas você olha para a sua vida e você viveu por falta de paternidade. Ah, mas meu pai é vivo, meu pai mora comigo na minha casa. Às vezes você sofre como eu sofria. Eu era órfão de um pai vivo, porque a minha casa era totalmente destruída, então eu cresci sem a referência do meu pai. Tinha meu pai ali perto de mim, tinha meu pai ali como meu herói, tinha meu pai ali como meu escudo, tudo. Mas no momento das minhas fragilidades, meu pai não estava sendo pai. Então eu quero falar com você sobre esse tema, paternidade. Todos acharam? Juízes capítulo 2, versículo 7, diz assim: o povo serviu o Eterno durante toda a vida de Josué e os líderes que o sucederam, mas que também tinham presenciado todas as grandes coisas que o Eterno fez por Israel. Josué, filho de Num, servo do Eterno, morreu, ele tinha 110 anos de idade. Foi sepultado na terra de sua herança em Timnat-Heres, nas montanhas de Efraim, no norte do monte Gás. Tempo depois, toda aquela geração morreu e foi sepultada. E surgiu outra geração que não conhecia o Eterno, nem as grandezas que ele tinha feito por Israel. Então o povo de Israel agiu mal diante do Eterno. Eles começaram a servir a outros deuses, aos deuses de Baal. Abandonaram o Eterno, o Deus de seus pais, e os tirou do Egito. E seguiram os deuses dos povos ao redor. Começaram até a adorá-los, provocando a ira ao Eterno, adorando o Deus de Baal e a deusa Astarote. Curve sua cabeça em nome de Jesus. Amado Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, pedindo, Senhor, a iluminação da Tua Palavra. Traz luz agora, Pai, para nós. Traz, ó Deus, a clareza da Tua Palavra. Meu Deus, no nome de Cristo Jesus, eu oro com todo o meu coração, com todo o temor, ó Deus, que eu tenho ao Senhor. Eu peço, Senhor, agora, Pai, que seja, Deus, quebrado todo o céu de bronze aqui, meu Deus. Toda distração seja repreendida aqui e nas casas. As pessoas que estão assistindo online, ó Deus, toda distração seja repreendida agora no poder que há no nome de Jesus. E eu te peço, amado Espírito Santo de Deus, toca agora através da sua palavra, porque eu creio, Pai, e eu tenho a certeza no Deus que eu vivo e o Deus que me encontrou, que é o meu Pai. Por isso, Espírito Santo, eu te peço agora, vem sobre nós com uma graça, ó Deus, de paternidade nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe, ó Deus, as nossas fraquezas, o Senhor sabe, ó Deus, o nosso passado, o nosso presente, e também sabe o nosso futuro. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem com uma graça, ó Deus, sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém? Tem alguém aí? Quando eu orava pedindo uma palavra para Deus, para esse culto, o Senhor me fez recordar de um momento da minha vida, a qual eu sonhei com esse momento, e eu tive umas lembranças, e eu lembrei dessa palavra, sobre paternidade,
E se nós voltarmos aqui um culto atrás, nós tivemos um testemunho de uma jovem, ela não está aqui presente, mas seu esposo está. E ela falou que ela sofria de paternidade. E todos nós às vezes sofremos por falta de paternidade. E esse texto que eu li, que eu mencionei aqui com você, está falando sobre um homem que foi sucessor de um homem de Deus. Esse homem chama-se Josué. Ele está assumindo o legado de Moisés, o homem que Deus usou para libertar o povo do Egito, o homem que Deus usou para falar face a face, o homem que Deus usou para revelar grandes coisas. E quando nós chegamos no livro de Juízes, que eu posso mencionar para você, que é um livro que nos traz um grande aprendizado de homens e mulheres que fracassaram por falta de paternidade. Isso é muito sério na nossa vida hoje, nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Não estou falando aqui que é desculpa, mas muitos jovens hoje, eu falo com experiência, estão perdidos. Eu falei isso aqui alguns sábados atrás. Muitos jovens estão perdidos hoje por falta de paternidade. E sabe qual é a falta que eles têm dentro de casa? De um pai dizendo eu te amo, de um pai dizendo eu estou aqui filho, eu estou aqui com você, de um pai pegando, falando assim, ó, toma um banho aí rápido, nós vamos lá no shopping passear, comer um McDonald's, comer um Burger King. De um pai que chega, liga, fala, filho, ó, eu estava aqui no serviço e eu tive uma folga, e eu estou ligando para dizer que eu te amo, você é muito importante para mim. E todos esses jovens estão vivendo hoje uma falta disso, porque um princípio foi deixado lá atrás. Um princípio dos nossos antepassados, desses homens, foi deixado lá atrás. E muitas vezes os pais, eles estão fazendo isso, não por maldade, porque eles cresceram com a mentalidade que amar o filho é trabalhar dia e noite, dar o seu suor e colocar o pão na mesa de cada dia. E muitos pais têm essa mentalidade, eu amo minha família, eu amo a minha casa, eu trabalho, eu dou duro, eu pago o preço por a minha casa, e eu não deixo faltar nada. Mas muitas vezes o principal, nós pais, nós estamos deixando algo ser estabelecido na nossa casa, que é algo que é de prioridade, que é deixar um legado. Se eu fosse fazer uma pergunta para você aqui hoje, eu sei que você não vai responder e eu também não quero que você responda, mas dentre nós aqui, poucos vai poder dizer, eu estou vivendo o legado que meu pai deixou, eu estou colhendo algo que meu pai deixou para mim, algo bom. Sabe por quê? Porque um princípio foi quebrado lá atrás, dessa falta de paternidade, e um princípio que foi deixado de lado. E sabe o que nós precisamos entender? Eu e você, jovem que estamos aqui, nós temos que quebrar tudo isso que foi feito, que foi estabelecido até o dia de hoje. E quando você assumir a posição de pai, você trazer esse princípio para a sua casa, você trazer esse princípio para a sua família. Quando você for mãe, você trazer esse princípio para a sua casa. Algo que pega muito nós, é aquele pensamento que nós carregamos, vai dar errado na minha vida, porque na vida do meu pai e da minha mãe foi errado. Essa mente que nos escraviza. Quer ver um exemplo? Você moça, se você viu o seu pai abandonando a sua mãe quando era pequena, e no seu primeiro relacionamento aconteceu isso com você, gera dentro de você uma crença limitadora. E sabe o que você acredita? Que da sua vida vai ser igual à sua mãe, que o seu pai abandonou você quando era. Você casa e tem um filho e o seu marido abandona, você acredita que esse mal vai carregar sobre você. Mas eu tenho uma boa palavra para você: quando você enxergar isso, quando você colocar os seus olhos no espelho e dizer, na minha vida não vai ser assim, na minha casa não vai ser assim, quando eu tenho meus filhos, eu vou gerar os meus filhos totalmente diferente da minha criação, totalmente diferente do que o meu pai, do que minha mãe foi para mim, eu vou ser melhor. Se você colocar isso no seu coração, estabelecer um princípio de paternidade, eu estou falando paternidade no geral, não só no masculino. Se você estabelecer esse princípio, porque paternidade é um princípio, se eu e você nós estabelecermos,
Sabe o que vai acontecer no futuro? Uma geração vai ser cuidada, vai ser amada, vai ser ganhada por Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque quando eu participo, quando eu me dou a minha vida em prol da paternidade, eu começo a amar os filhos órfãos, eu começo a amar aqueles filhos que não têm o pai presente, eu começo a amar aquelas filhas que o pai abandonou, abusou, e eu entendo isso, que a paternidade que eu carrego por Cristo Jesus é o que vai transformar a vida dessas pessoas. Mas o texto que nós lemos, Josué, ele morre, e com ele morre o legado, o princípio de paternidade. E nós precisamos entender que para assumir, para dar a paternidade para as pessoas, nós temos que dar 4 fundamentos, que é raízes e asas, fundamentos e destinos. Você hoje, moça, adolescente, moça, mulher que está aqui, você homem, rapaz, você sabia que você pode trazer raízes para o seu futuro? Você pode colocar asas nos seus filhos, nas pessoas que estão ao seu lado. Você pode estabelecer um fundamento, e melhor, você pode dar destino às pessoas. Mas aí entra aquela grande questão: mas como eu vou dar destino se eu não recebi destino? Mas hoje a palavra de Deus vem para você como um destino. Ela vem como um farol para clarear a sua vida. Ela vem como um farol para direcionar você. E você vai começar a sair daqui, deste lugar, deste culto, dando direção para as pessoas, falando: ó, eu era órfão também, meu pai me abandonou quando eu era pequeno, meu pai viveu comigo até os 30 anos, e depois faleceu, mas eu sofria com ele perto, mas eu entendi que o amor de Deus é o amor que tudo pode sobre a minha vida, é o amor que me faz ser melhor, é o amor que me faz ser o que eu sou hoje. E o livro que nós lemos de Juízes, Josué, ele morre, e olha que interessante que diz o texto. Depois disso, no versículo 10, tempo depois, toda aquela geração morreu e foi sepultada, e surgiu outra geração que não conhecia o Eterno. E eu estudando esse texto, sabe que eu comecei a questionar a Deus: Senhor, o que aconteceu? Será que esse povo, eles sofreram de uma amnésia? Porque era um povo que saiu do Egito, e quando eles saíram do Egito, sabe o que eles viram? A nuvem de glória, uma coluna de fogo em cima deles, o maná caindo do céu, a água abrindo e jorrando água. Como pode uma geração que não o conhece, não ouviu falar? E pelo próprio texto nós entendemos, sabe por que isso aconteceu? Porque morreu uma pessoa que poderia estabelecer um princípio. E quando nós olhamos para a vida de Josué, ele foi um homem corajoso, ele foi um homem que assumiu uma posição de liderar um grande povo. Ele foi um homem que fez algo extraordinário, ele colocou o povo na terra prometida. Só que o Senhor, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que Deus é um Deus de próxima geração. Ou seja, é a nossa igreja hoje, nós que estamos aqui somos uma geração, e Deus é o Deus da próxima geração, que está dentro de você, vai ser gerado dentro de você. Eu não aceito, sabe o que? Vai vir outra pessoa assumir aqui, vai vir outra pessoa entrar no louvor. Não, nós precisamos entender, sabe o que? Não é vaidade isso aqui é bíblico. Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é um Deus geracional. Então o que vai acontecer daqui para frente vai ser a minha filha, vai ser os seus filhos, vai ser os seus netos, vai ser tudo que você tem aí, que nem foi gerado, mas vai ser o que está dentro de nós, os futuros pregadores, os futuros avivalistas, os futuros missionários, os futuros pais bem-sucedidos, os futuros prefeitos. Vai ser. Mas nós precisamos entender que a mensagem que eu tenho hoje é de ser pai para uma geração. Ser pai para uma geração. E quando um pai, ele exerce a paternidade, ele traz 3 fundamentos, que é, primeiro, direção, limite e proteção. Se você vê Moisés saindo com o povo do Egito, você vai ver esses 3 fundamentos.
Moisés direcionando o povo e colocando limites. Quando o povo começava a se desviar, Moisés subia no monte, falava com Deus e trazia um recado de Deus, colocava um limite e proteção. Aquele povo era protegido por Deus. Mas quando falta a presença de um pai, as crianças crescem sem direção, sem proteção e sem limite. Eu estou usando o termo criança, mas eu vou usar o termo geração, para você entender melhor. Quando uma geração sofre por falta de paternidade, ela cresce sem direção, ela cresce sem limite, e ela cresce sem proteção. E quando chegar nos seus 15 anos, quando falar que Deus é um Deus Pai, ela vai olhar e vai falar assim, não é. Porque a visão que ela tem de pai, é um pai que abandona, é um pai que maltrata, é um pai que grita, é um pai que xinga. Mas quando as pessoas olhar para mim, para você, ver que eu sou um pai amoroso, que você é uma mãe amorosa, que a igreja de hoje é uma igreja que participa com a paternidade por excelência, sabe o que vai acontecer? Os meus filhos, os seus filhos, vão continuar no legado que nós estamos fazendo hoje. Você precisa entender essa palavra. E quando Moisés, ele orientou Josué, Deuteronômio 34:8, abre aí para você ver. Olha o que diz Deuteronômio 34:8. Moisés, Deuteronômio 6:2. Olha o que Moisés diz. Deuteronômio 6:2 diz assim, ó: desse modo, vocês e seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhe ordeno, todos os dias da sua vida, para que torne vida longa. Olha o que ele diz no 7. Ensina-as com persistência os seus filhos. Converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando se deitar e quando se levantar. Olha o padrão que Moisés dá para Josué. Josué não tinha nem assumido a liderança, e Moisés está falando, você deve falar para os seus filhos da palavra, ensinar ele de dia, quando você estiver sentado, quando você estiver deitado, quando você for dormir, ensina o seu filho. Eu vou falar algo aqui para vocês conhecem a Maria, não é para nossa glória isso aqui, não. Ela chega em casa, sabe o que ela fala? Para mim e para a Letícia: vocês me respeitam, porque eu sou pastora. Aí eu olho para ela e falo assim, olha o tamanho dessa criança querendo pôr respeito. Ela fala, me respeita que eu sou pastora. E é pastora do fogo, que até em língua ela fala, né? Fala cada mistério lá em casa. Mas sabe quando eu vejo isso, eu me alegro, sabe por quê? Porque ela está vendo em mim algo que ela quer ser. Ela está vendo na Letícia algo que ela quer ser. Então isso traz um conforto para mim. Traz um conforto para a nossa alma. Não somos melhores, mas todo dia quando nós vamos dormir, e quando eu esqueço, ela é crente melhor que eu, que ela fala, pai, o Senhor esqueceu de orar, vamos orar. Ela dobra o joelho e fala, Senhor Jesus, abençoa o Dodói da mamãe, abençoa o papai, a Maria e a Manu, em nome de Jesus, amém. Essa é a oração que ela faz todos os dias. Mas nós ensinamos ela. Com 3 anos e meio ela vai fazer. Com 15 anos ela vai lembrar do que foi feito. E sabe o que vai acontecer? Quando ela tiver com 18, ela vai olhar para mim, vai ver o pai, vai ver a mãe, vai ser o homem e a mulher que nós somos. E se chegar lá, eu for um pai exemplar, ela vai dizer, eu só caso com um homem se for igual ao meu pai. É isso que nós precisamos entender, que a paternidade ela traz esses princípios. E Moisés, ele está falando para Josué, você deve seguir isso, você deve fazer isso, você deve ensinar os filhos, seus netos. E Josué, depois da morte de Moisés, eles choram por um tempo, e aparece uma palavra para Josué: Josué, seja forte e corajoso. Do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. E sabe o que me impressiona, querido? Com a morte de Josué, o Deus
Todo-Poderoso, o Deus dos céus, tinha um discurso para falar para uma pessoa: fulano de tal, seja corajoso, seja forte, assim como eu fui com Josué, eu vou ser com você. Só que Josué, ele não deu sequência na paternidade. Ele ficou preocupado em fazer tantas outras coisas, que ele não deixou um legado. E preste atenção, quando eu e você, nós não deixamos um legado. Ah, mas pastor, eu tenho 17 anos, 20 anos, o que eu estou pensando em legado? Nos seus 20 anos, se você for uma moça, um homem de princípios, o seu sobrinho, as suas primas, os seus colegas vão olhar para você e vão querer ser igual você. Sabe por quê? Porque eles vão ver que você tem tudo para ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa e uma boa mulher. Aí aquela pessoa que você tanto ora, pede para Deus mandar desenrolar o manto. Sabe aquela oração? Deus, desenrola o manto lá comigo, né? Você quer que Deus desenrola o manto. Mas aí a pessoa está lá do outro lado também. Senhor, desenrola o manto, porque eu quero casar com um homem que vai ser um pai para os meus filhos. Mas olha lá, o jeito que esse rapaz está sendo. Aí o rapaz olha lá, eu quero uma mãe que vai ser uma mãe para os meus filhos. Mas olha lá o jeito que ela está sendo. Aí você acha que Deus vai desenrolar o manto? Não vai. Mas coloca um princípio para você. Quando você for orar para uma pessoa, você fala: Senhor, eu quero uma mãe para os meus filhos. Porque do outro lado vai ter uma mulher que vai estar orando para você assim: Senhor, eu quero um pai para os meus filhos. E Deus vai unir o propósito de você. Deus vai trazer aquele manto, aquele mistério, e vai se concretizar. Tem alguns mantos que foi revelado aqui na igreja, né? Muitos mantos, tem alguns para ser revelado ainda. Deus está pronto para revelar. Só falta o posicionamento, né? Então se eu fosse você, eu dizia: é comigo, glória a Deus, vai ser assim. Mas você precisa entender que a grande pergunta que eu fiz: por que disso? Por que morreu uma geração e a outra não ouviu falar? Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: por falta de discipulado. Quando eu quero andar sozinho, sabe aquele estágio da nossa vida que você fala assim: antes só do que mal acompanhado? Todo mundo já postou essa frase no Facebook, no status. É o pior momento da sua vida, sabe por quê? Porque Deus, Ele não te fez para você andar sozinho. Deus, Ele colocou pessoas do seu lado para você aprender a amar, e essas pessoas aprender a te amar, e vocês juntos caminhar em discipulado. Sabe por quê? Porque ninguém sozinho vai longe. Mas eu sozinho eu consigo voar. Mas quando faltar forças, querido, para você, às vezes você não vai conseguir ficar no alto e você vai cair. Mas se você estiver em dois, sabe o que vai acontecer? Quando faltar força para você, a pessoa que está do seu lado vai falar assim: vamos lá, eu também estou com você, estamos juntos, vamos lá, vamos chegar, vamos avançar, vamos conquistar. Mas porque a falta de discipulado, ela limita a nossa visão. E como eu gosto de ler, eu fui pesquisar sobre os maiores avivamentos após o dia de Pentecostes. E eu vou citar somente dois que você conhece: o avivamento da Rua Azusa, o avivamento do país de Gales. Aquelas pessoas, eles oravam, buscavam incansavelmente, jejuava, querendo um avivamento, querendo que Deus trazesse a presença de Deus para aquele povo, para aquela geração. E de tanto persistir, aconteceu o avivamento do país de Gales. Um país foi avivado pelo Senhor, por causa de um homem que decidiu orar. E aos seus 13 anos ele decidiu começar a orar com fome e sede. A sua oração era: Senhor, enche a minha vida, transborde a minha vida. E a sua segunda oração: Senhor, aviva o meu país. E quando um homem começou a orar, isso aconteceu. Só que foi por um período de tempo. Depois da morte desse homem, nós só ouvimos falar do avivamento. As pessoas vão lá e não são mais avivadas. As pessoas vão lá e não mais são tocadas. Sabe por quê? Porque faltou aquela parte do discipulado, aquela parte do legado. Eu fui o avivalista para essa geração, mas vem aqui comigo que você vai ser o futuro avivalista. Como foi Elias e Eliseu, lembra?
Elias foi um grande homem. Quando Eliseu assumiu, ele foi maior, ele foi melhor. Por quê? Porque ele seguiu o legado do seu liderado. Agora eu quero falar para você, nós somos uma igreja em célula. Quem aqui discipula alguém? Erga sua mão. Quem aqui discipula alguém? Quem aqui é discipulado por alguém? Sabe o que vai acontecer? Deus vai trazer um avivamento para a nossa cidade. Quantos crê? Quantos crê? Só que esse avivamento vai morrer se você não começar a discipular a próxima geração. Vai morrer. Se eu e você não posicionar, discipular. Ei, era para todos nós sermos discipulados. O que é discipulado? Não é você chegar lá e falar assim: ô, você está pagando suas contas em dia, você está passando seu cartão certinho, está namorando, tá... Não, discipulado é andar junto, é orar, é crescer, é praticar a mesma fé, é projetar a pessoa para o futuro. Isso é o discipulado. E as pessoas não querem ser discipulado mais hoje, sabe por quê? Ah, mas eu contei tudo da minha vida e a pessoa me machucou. Agora sabe o que você vai fazer? Volte a ser discipulado. Não conte tudo da sua vida. Não conte. Fala: eu preciso de oração nessa área e pronto, acabou. Vai crescer. O que Deus vai fazer aqui no nosso meio, eu tenho a convicção no Deus que eu sirvo, no Deus que você serve. Deus vai trazer algo poderoso aqui, porque Deus, Ele quer fazer algo poderoso. Mas se eu e você não carregarmos a mensagem de Cristo Jesus, olha o que diz Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim do tempo. Ou seja, Jesus, Ele foi o melhor discipulador. Sabe por que Jesus foi o melhor discipulador? Porque Ele amava eu, Ele amava você. Mas Jesus me amava há cerca de 1000 anos atrás. Ele já tinha te projetado, Ele já tinha me projetado, Ele já tinha me escolhido no ventre da minha mãe, Ele já tinha me escolhido. E foi por isso que Ele falou: ó, eu estou deixando um legado para vocês. Vão, pregue, discipule, ensine. Sabe por quê? Porque o que eu estou carregando não pode morrer. Porque o que eu carrego vai mudar a vida daquelas pessoas que estariam lá no dia 5 de fevereiro de 2021 na Igreja Batista Memorial. Por isso que Jesus morreu na cruz e deixou um legado para nós hoje usufruirmos do amor de Jesus. Porque Ele foi a pessoa que pensou na próxima geração. Jesus, Ele poderia falar assim: ó, vocês que estiverem aqui, creem em mim, vocês vão ser salvos. Mas sempre Ele projetava no futuro. Ele sempre quis que a igreja pensasse no futuro, que os seus discípulos pensassem na próxima geração. E repita isso aqui comigo: quando eu pratico o discipulado, eu garanto a próxima geração. Eliseu andou com Elias, Josué andou com Moisés, Timóteo andou com Paulo. Todos esses homens foram homens de Deus, porque foram discipulados, foram amados, foram cuidados. E olha o que diz Marcos 15:16: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha que texto lindo, Salmo 78:4. Nós não os esconderemos de seus filhos, mostrando à geração que está por vir os louvores do Senhor e a sua força e as suas obras maravilhosas que Ele fez. Discipulado, contar o que Deus fez na minha vida, contar o que Deus fez na minha geração. E o trabalho da igreja hoje é trabalhar no presente, visando o futuro. Agora repita comigo: quando eu falho no discipulado, eu prejudico o futuro. Josué capítulo 13, versículo 1. Olha o que Deus fala para Josué. Sendo Josué já velho, de idade avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho, e ainda há muitas terras para ser conquistada. Josué nem tinha morrido. O livro de Juízes é depois de Josué.
E olha o que Deus fala para Josué: Josué, você já está velho, e ainda tem muitas terras para ser conquistada. Tem muita coisa para você fazer, Josué, e você já está velho, você não vai conseguir. E sabe, eu pontuei algumas coisas, o que impede eu de fazer um discipulado. E o primeiro, sabe o que é? A omissão. O que é a omissão? Quando eu deixo para amanhã aquilo que eu posso fazer hoje. Quando eu procrastino, eu deixo para amanhã o que era para mim fazer hoje. Josué, ele deixou para amanhã. Sabe qual que era o pensamento de Josué, que eu imagino aqui? Porque é um homem que saiu com uma promessa de Deus, de alcançar todas as terras. Sabe qual que era o pensamento dele? O mesmo pensamento que eu carrego. Já falei isso aqui. Primeiro ano de casamento meu, isso é um testemunho que Deus moldou eu. Primeiro ano de casamento meu, atrasou a parcela da minha casa. E a Letícia ficava assim: vai lá no banco, resolve. E sabe o que eu falava? Amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Amanhã eu vou. E amanhã, e foi passando. Que venceu 2 meses. Aí eu depositei o dinheiro, mas precisava ir lá resolver. Eu falava: não, mas eu vou. E eu fui pagando, mas não ia lá. Aí um dia chegou uma carta lá em casa, que a nossa casa ia para leilão. Agora você imagina a mulher, qual que foi a reação dela? Chamou eu de canto e falou: rapaz, toma vergonha na cara, vira homem, vai resolver. E sabe por que eu não ia? Porque a fila era grande. Eu falava assim: mas aquela fila do banco lá, vou deixar para amanhã. E por eu deixar para amanhã, sabe o que aconteceu? Eu quase perdi minha casa. Aí eu ia falar: o diabo roubou minha casa. Não, fui eu que perdi por causa da omissão. E por que eu estou falando isso? Muitas vezes nós perdemos algo que Deus está colocando na nossa mão, porque eu estou omitindo, eu estou deixando para amanhã. Deus quer que você saia daqui, conquiste uma cidade, conquiste uma nação, conquiste um bairro, abra uma cela. Mas eu estou falando: deixa para amanhã, amanhã eu faço. Amanhã pode não chegar e você ser igual Josué. Josué, você está velho e você não conquistou tudo que eu tinha para você. A omissão tira nós disso. Imagine você hoje, é legal, 20 anos, a faixa etária de idade. Eu tenho um futuro pela frente. Mas se amanhã Jesus quiser te recolher, você não casou, você não cursou a faculdade, mas eu sou novo. Mas você já poderia estar planejando, você já poderia estar investindo, você já poderia estar fazendo o Enem, conquistando, indo para cima. Deixa fazer 18 anos que eu vou pensar. Hoje, o que você vai ser quando crescer? Não sei, a hora com 18 anos eu vejo. O que você vai fazer de faculdade? Não sei. Cara, começa a quebrar esse pensamento de omissão. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem um sobrenatural para nós. Quantos crê? E se eu e você continuarmos omitindo, permita usar esse termo, se eu e você continuarmos omitindo, nós não vamos alcançar o que Deus tem para nós. Amém? E o outro que eu pontuei: olhar para o pecado dos outros. Aqui não tem ninguém assim, né? Só na igreja da Santa Clara. Quando eu estou numa corrida, focado na minha vida, quando eu estou dirigindo, melhor usar esse termo, a 120 por hora, vamos usar o termo do Hélio, no avião. Quando eu montei no avião, eu estou pensando em voar, eu estou dirigindo um avião não sei quantos quilômetros por hora, e eu começo a olhar para o lado, o que vai acontecer? Eu vou me distrair, e toda distração pode trazer alguns acidentes. Se eu andar distraído, eu posso olhar e não ver que o combustível está acabando. Se eu olhar distraído, eu posso ver que às vezes está passando um outro avião, ou outro carro, ou outra moto. Quando eu ando distraído, olhando o que está do outro lado, o pecado do outro, e eu não olho para a minha vida, sabe o que acontece? Logo, logo, eu vou cair. Porque olha o que diz Romanos 14:12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus.
Ou você acha que você vai dar conta do pecado do seu irmão? Não vai. Eu não vou dar conta. O pecado é dele. Mas quando eu fico me distraindo, perdendo tempo, olhando para ele, sabe o que acontece? Eu me torno igual a ele. E eu não consigo fazer um discipulado por excelência. E o outro, os embaraços da vida. Olha o que diz 2 Timóteo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se permite envolver com negócios da vida, porquanto seu objetivo é agradar aquele que recrutou para a guerra. E o que é embaraço? É se dividir. Quando eu ando dividido, o que é dividido? Quando eu ando com um pensamento nessa mesa e um pensamento na caixa, eu ando dividido. Eu ando com brecha, separado. E toda vez que eu ando dividido, eu me enrosco nos embaraços da vida. E olha o que diz Hebreus 12, para nós deixarmos, livrarmos de todo o embaraço que nos rodeia, e avançar, e ir para frente. Por que eu fiz questão de pontuar somente essas 3 coisas? Eu poderia falar aqui muitas outras coisas, mas se você entender que você não tem que perder tempo com os embaraços da vida, que você não tem que perder com o pecado dos outros, e você não tem que ficar procrastinando, deixando para trás, sabe o que vai acontecer? Nós vamos fazer uma paternidade, nós vamos andar com um princípio de pais, um princípio de mães espiritual, princípio de homens e mulheres que não negociam o valor. E quando eu discipulo essa geração, a próxima geração está garantida. Ah, mas isso aí é predestinação. Não é predestinação, sabe por quê? Predestinação é quando você é obrigado a viver aquilo. Mas quando eu discipulo, eu estou deixando um legado. E toda vez que eu deixo um legado, as pessoas vão olhar para mim e vão querer ser igual eu. Quem aqui já teve um super-herói? Lembra lá de infância? Quem aqui teve? Ninguém teve? Já teve aquele super-herói que você falava, cara, eu vou ser igual ele. Batman, sei lá. Eu não vou falar o meu que vocês vão achar a minha idade. Todos nós tivemos um super-homem. Aquela pessoa que você falava assim. Eu sei que muitas meninas era, como que chama? As meninas superpoderosas, era ou não era? Eu vou ser igual ela. Era ou não era? Eu sei que tem muitos que queriam ser. Todos nós tínhamos uma imagem de um super-homem. Ou às vezes você olhava para o seu pai e você dizia, cara, eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero pisar onde ele pisou, porque foi deixado um legado. Agora quando você olha para a sua vida e você fala assim, meu amigo tem um super-herói, meu vizinho tem alguém a se espelhar e eu não tenho. Qual é o sentimento que vem dentro de você? Vazio, frustração, decepção, desânimo, uma crença limitadora, um desamor. Mas quando você olha para uma pessoa e você fala assim, eu quero ser igual a minha mãe, igual ao meu pai, guerreiro, um batalhador, homem de fé. Agora imagine os seus filhos olhando para você. Imagine os jovens que estão perdidos lá, olhando para essa igreja e falando, eu quero ser igreja, igual aquela igreja é. Porque olha lá, eles são homens e mulheres cheios de defeito, mas olha o amor que eles transmitem. Olha a graça, olha a bondade, olha a misericórdia. Imagine o que seria Novo Horizonte. Você consegue entender? Só existe 2 formas de você acabar. Só existe 2 formas de você deixar. Ou você deixa um legado para a pessoa seguir, ou você deixa um legado de tristeza e decepção. Se coloque de pé. Queria chamar a equipe de louvor aqui.
Eu não falei nada para o Hélio sobre o ato dele falar para você se distanciar, porque essa mensagem não tem nada a ver com o coletivo, é com o individual. Se eu e você assumirmos a responsabilidade de ser pais espiritual para essa geração, sabe o que vai acontecer? Meus filhos, minhas filhas, seus filhos não vão sofrer o que hoje nós sofremos. Eu sei que muitas pessoas têm sonhos de ser mãe, ser pai. Só que se hoje você fosse pai, você fosse mãe, seu filho ele orar para você e dizer: eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe. Mas Deus ele está te dando a oportunidade de você mudar isso hoje, com a ajuda do Espírito Santo. Domingo agora nós temos 3 celebrações, uma às 8 horas da manhã lá na Santa Clara, da Melhor Idade, 8 horas da manhã aqui e às 6 horas da tarde, tá bom? Por causa do decreto. Semana que vem, voltamos à normalidade, o culto de sábado, terça-feira às 8 horas normal, sábado às 8 horas, domingo vai ser às 5 da tarde e às 8 da noite. Então assim, fique atento lá nos grupos. Mudou o decreto segunda-feira já, volta tudo ao normal. Mas essa semana, domingo agora, é às 8 da manhã e às 6 horas da tarde. 2 celebrações. Amém? Eu quero aqui que você se coloque de pé para nós encerrarmos. Levante sua mão assim, direita. Diga assim: eu, mais forte, eu não sofro por falta de paternidade, porque meu Deus é o meu Pai por excelência.